A visão estratégica do governo dos Estados Unidos, particularmente da administração Trump, está expressa em vários documentos recentes produzidos pelos distintos órgãos do Estado americano e que trazem a evolução não somente da percepção sobre a China, mas dos instrumentos e das práticas para lidar com aquilo que é percebido como uma ameaça para a posição hegemônica dos Estados Unidos. Notem que isso é o olhar desde dentro, desde os estrategistas dos Estados Unidos. Não é discussão acadêmica, é simplesmente observar o que eles têm dito e o que eles têm feito. Um bom exemplo para quem quiser se aprofundar é exatamente esse seminário que foi realizado pela Comissão das Relações Bilaterais sino-estadunidense, que trata dos temas econômicos e de segurança. Então é todo um debate que aconteceu no mês de junho, está registrado em vídeo, tem os papers respectivos de cada palestrante e que dão essa visão a partir da perspectiva do Estado e de quem está olhando de fora, e estabelecendo algum tipo de diálogo com a estrutura estatal e com o parlamento dos Estados Unidos. Aqui está a programação para que vocês tenham uma ideia. Então, tem desde o debate mais geral sobre a perspectiva dessa competição estratégica, com sinólogos e representantes de órgãos de governo, diplomacia e outras áreas, uma discussão sobre o impacto dessa crescente tensão nas relações mais gerais dos Estados Unidos, inclusive a América Latina. Há um painel específico sobre a América Latina. E o futuro, será que essa relação de competição estratégica pode produzir uma nova guerra fria, uma guerra quente ou algum tipo de acomodação pacífica? Então eu recomendo fortemente para aqueles que quiserem aprofundar esse tipo de temática, tem esse material à disposição. Da mesma forma, os interessados em temas específicos de defesa, que não é minha área de especialidade, podem observar a perspectiva dos Estados Unidos sobre o crescimento e a modernização das Forças Armadas da China e que tipo de impacto isso pode ter desde a perspectiva sempre do interesse estratégico estadunidense. Está ali o link, vocês podem obter os materiais e os vídeos também nesse endereço. Agora eu gostaria de retomar um pouquinho aquele documento que abriu essa discussão geopolítica, geoeconômica, que é o estudo do Conselho Nacional de Inteligência sobre o futuro, sobre as tendências de longo prazo, os riscos, as oportunidades e como manter a liderança dos Estados Unidos na ordem global. Essa é uma publicação de um aparelho de Estado, não é exatamente uma perspectiva governamental, que está mais expressa. Governamental, quando eu digo governamental, é da gestão que está no governo em determinado momento e que pode ter uma inclinação mais para cá ou mais para lá. Então, o que eu quero tratar de observar aqui é o olhar de longo prazo dos estrategistas dos Estados Unidos, na medida em que esses estudos são produzidos por especialistas tanto dos órgãos de Estado quanto da academia e de outras áreas da sociedade. O aspecto central desse documento é observar que, a despeito do enorme progresso material e do avanço tecnológico que vai conectando as pessoas, empoderando indivíduos e grupos e estados, permitiu uma forte redução da pobreza, esse progresso está associado a momentos de ruptura, de instabilidade política, de instabilidade econômica, e que nos últimos anos houve uma tradução dessa instabilidade no que o estudo chama de um crescimento do populismo e de políticas anti-establishment. É importante lembrar que esse estudo está sendo produzido no momento em que houve a eleição do Brexit, no momento em que tem a candidatura do então candidato e depois presidente Trump, com um discurso anti-establishment. Então isso está muito vinculado a esse momento histórico. E tem um olhar por que poderia acontecer no curto prazo, no ciclo dos próximos 5 anos, e num olhar de mais longo prazo para 2035. E o estudo aponta para uma ameaça para essa ordem liberal global, criada no pós-guerra sob a liderança dos Estados Unidos, de um sistema baseado em regras, e aponta para a dificuldade de cooperação no plano internacional. Notem isso na opinião, isso é o que está escrito estritamente no documento. O documento
documento também enfatiza que todo aquele debate dos anos 80, 90, da perda relativa de importância dos estados nacionais nessa era da globalização, perde força no período atual. A ideia de que, do ponto de vista das relações internacionais, o mundo tem fronteiras e cada fronteira tem uma jurisdição e, portanto, os poderes exercidos nessas fronteiras modernamente na forma dos estados nacionais são atores absolutamente essenciais e têm estratégias e têm objetivos, instrumentos e interesses que se chocam. Então a percepção do relatório é observar quais desses interesses podem se chocar com os interesses dos Estados Unidos e observar em que medida é possível construir algum tipo de cooperação ou não. O olhar para longo prazo, se os riscos e tendências, oportunidades existentes ao longo dos próximos 20 anos vão se traduzir em um horizonte mais brilhante ou mais escuro, depende de escolhas, né? Escolhas que vão estar sendo feitas cotidianamente por indivíduos, pelos grupos na sociedade e pelos governos. Então, as perguntas lançadas por esse documento são perguntas que me parecem relevantes. Em que medida esses diversos segmentos vão criar uma ordem política, né, que consiga manter esse processo tendencial nos últimos 2 séculos de empoderamento dos indivíduos. Nota que essa é a perspectiva liberal ocidental, particularmente estadunidense, num contexto de rápida mudança econômica, de mudanças disruptivas pelas novas tecnologias. Em outros momentos históricos nós tivemos essas rupturas, mas agora há uma aceleração nessa dinâmica. Uma segunda questão é em que medida, né, os grandes poderes estatais, os grupos e os indivíduos vão conseguir desenvolver esses novos padrões e uma arquitetura internacional que permita a cooperação, né, em meio a processos que são competitivos. E também, por fim, em que medida os governos, grupos e indivíduos vão estar preparados para lidar com questões que são globais e que são multifacetadas. Né? Tem temas que não respeitam fronteiras. Nesse relatório é destacada a questão da mudança climática, que é um tema estruturante da nossa vida, e as transformações tecnológicas. Em algum momento do estudo vocês vão ver que a preocupação com questões de saúde, né, na medida em que antes nós experimentamos pandemias mas localizadas, né, SARS, né, e outras, esse tema que acaba muito candente em 2020 em função da Covid-19, pairava no ar, né, que é um bom exemplo de questões que envolvem a necessidade de cooperação. O vírus não respeita fronteiras. Vamos observar alguns grandes números, né? Nós já havíamos tratado em alguma medida disso no início dessa segunda parte do curso, mas vamos retomar com os dados e as projeções feitas, né, econômicas e populacionais. As fontes são as projeções das Nações Unidas, né, que é a instituição que trabalha com esse aspecto, mas o ponto central é onde é que a população do mundo vai estar crescendo? Nas regiões mais pobres localizadas na África e no sul da Ásia. Aí são as maiores taxas de crescimento. As regiões maduras, mais ricas, vão ter um declínio populacional em grande medida ao longo deste período, aí, dessa janela até 2035. Então aí tem a distribuição das taxas acumuladas de crescimento projetadas pela ONU. Esse crescimento populacional também envolve uma mudança demográfica, como nós tínhamos visto, o envelhecimento das populações dos países de alta renda e de renda média. Então, os países que vão experimentar maiores taxas de crescimento têm ainda uma população jovem e com baixa escolaridade, que é o que está capturado aqui. As projeções da ONU para o crescimento até 2035 mostram que o crescimento daquela faixa populacional em idade de trabalho de 15 a 64 anos, ela é muito grande nos países com menores níveis de escolaridade. Para os demais países que a população vai estar crescendo, essa população, que é a população que vai estar mais envolvida diretamente no mercado de trabalho, o desafio é exatamente melhorar a eficiência, né, para que essa população possa garantir a mão de obra necessária para viabilizar as atividades econômicas, né, com elevados níveis de produtividade. Também nós podemos depender potenciais migratórios, né, desses grandes contingentes de mão de obra para os outros países, o que é difícil,
né, dadas as pressões políticas, dadas as pressões culturais, e isso tem sido um tema cada vez mais forte, o que pode gerar conflitos mais diversos nos termos que esse estudo trabalha. Com a Revolução Industrial houve um enorme crescimento da população e a redução da pobreza numa perspectiva secular. A questão é saber se nós vamos lograr esse sucesso no futuro. Da mesma forma, uma outra tendência importante foi a urbanização. Essa urbanização foi muito rápida, né, nessas últimas décadas, no período da globalização, particularmente por aquilo que está acontecendo na China, na Índia, em outros países com grandes populações, e na África, né, na África subsaariana, regiões com grandes populações e ainda que não estavam ainda tão urbanizadas. Então a tendência é que esse processo siga, o que cria muito dinamismo, potenciais de crescimento e problemas. Tem a estimativa de 2030 do número de cidades, as megacidades com mais de 10 milhões de habitantes e as outras faixas populacionais. Será um mundo urbano e que demandará infraestrutura, energia em níveis maiores do que os atuais, o que gera pressões também sobre os recursos naturais. O forte crescimento dos países emergentes vai fazendo com que eles tenham a capacidade de dobrar sua renda em períodos mais curtos de tempo. No início da Revolução Industrial, por exemplo, o Reino Unido demorou 1,5 séculos para que a renda per capita dobrasse. Já os Estados Unidos, quando avança posteriormente, né, o primeiro salto em sua renda per capita dobrando demorou 65 anos, a Alemanha 69, o Japão 23, e já a Coreia mais recentemente conseguiu, né, estabelecer avanços na sua renda per capita em períodos mais curtos do que a China e a Índia de alguma medida estão conseguindo. E esses outros países fizeram isso com níveis de população ainda baixos. A China ainda tem um desafio de manter o crescimento e o ritmo de aumento do progresso material com populações muito mais elevadas. Esse mundo em que o poder se pulveriza entre indivíduos e grupos, empresas, e não está mais monopolizado pelo Estado, também é um mundo em que as formas de conflito vão se alterando, até pelo acesso a novas tecnologias, né, a possibilidade de conflitos emergirem de dentro da sociedade, em função de mudanças de percepção, digamos, do pacto que une os indivíduos e os grupos dentro da sociedade, o que torna o processo de governar muito mais complexo na perspectiva do Conselho Nacional de Inteligência. O primeiro documento, na minha perspectiva, que traz de uma forma mais clara o que é a visão, que seria a visão da gestão Trump, passa a ser, por exemplo, há um conjunto de documentos que vão saindo ao longo do seu primeiro ano de mandato, dentre eles esse documento que baliza a estratégia de segurança nacional e que está muito claro o desenho, né, da ideia de recolocar a América em primeiro lugar e de tratar alguns países de forma mais explícita como adversários, e a ideia de usar todos os instrumentos do aparelho do Estado americano, sua influência internacional, para mudar o jogo. Então essa, em essência, é a perspectiva que emerge aqui e emerge em outros documentos que nós vamos estar vendo na sequência. Então toda a retórica desses documentos é mais belicosa do que em outros documentos estratégicos desse tipo em outras administrações. E essa ideia que remete muito ao século XIX de mudar o balanço de poder em favor dos Estados Unidos e de quem estiver aliado aos Estados Unidos. Então isso é muito diferente da ideia de promover a base multilateral, liberal, que predominou, digamos assim, por muito tempo, pelo menos como retórica, né? Uma coisa é retórica, a outra é a prática, né? Nas sucessões de governos, tanto de republicanos quanto de democratas até então. Então há, digamos assim, essa perspectiva de mudança sistêmica expressa nos documentos mais recentes do governo do presidente Trump, a saber o que virá a acontecer no futuro.